Porque a voto a gente vê, nós estudamos com a explicação do Rab Chaim de Volozhin. Nós estamos na Mishnah Dalet do Perek Aleph. Eu vou ler a Mishnah, nosso amigo Celso vai ler a tradução, tá? E aí a gente vai começar a ver a explicação do Rab Chaim de Volozhin. A Mishnah ela fala assim: Yosef ben Yoezer ish tzreda, Yosef ben Yochanan ish Yerushalayim kiblu mehem. Yosef ben Yoezer ish tzreda omer, Yeh beitcha beitvav lachachamim, Veve mitavek ba'afar raglehem, Veve shote batzamah et divrehem. Como porque a volta e a tradução no Sidur completo em português, logo depois de Minhat Shabbat, então você só vai ler a tradução. Yosef, filho de Loezer de Zereda, e Yosef, filho de Lohanan de Jerusalém, foram discípulos dos precedentes. Yosef, filho de Loezer, dizia: seja a tua casa um lugar de reunião de sábios. Não desdenhes a poeira dos seus pés, recolhas as suas palavras com avidez. Ok, então fala o Rabi Yosef ben Yoezer três coisas. Yeh beitcha beitvat chachamim, que a sua casa seja casa de sábios. Precisa ter reunião de sábios, alguma coisa assim? Ah, minha casa pode ser tal. E assim vai ter sempre sábios na tua casa. Veheve mitavek ba'afar raglehem, se junte ao pó dos pés dos sábios, ou seja, fique próximo deles, mas humildemente próximo deles. Veheve shote batzamah et divrehem, beba com sede as palavras dos sábios. Okay? Então vamos ver agora o que o Rab Chaim Volozhin fala sobre isso. Seja a sua casa uma casa de sábios. E Tachen Lefaresh, que Bememchet Dvarim, a gente está na página Nundalet embaixo, na última linha. E Tachen Lefaresh, que Bememchet Dvarim, Shatorah Niknet Bahem, que Movoa Lekaman, Echan Mehem, Uamachkim et Rabotav. Dá para a gente entender, a gente sabe que no sexto Perek do Pirkei Avot vai falar 48 kinyanim, jeitos, formas para poder adquirir a Torá. Dentro desses 48, um deles é a Markim et Rabotav, a pessoa que deixa o seu mestre mais sábio, deixa ele mais inteligente. O que significa isso? O Mori vai falar. Através das perguntas que são tão... Se a pessoa faz boas perguntas, com certeza o mestre começa a ter que pensar mais sobre o assunto, e aí ele vai ter que entender melhor o assunto. Estudar mais. E isso, estudar mais, preparar melhor, se abranger melhor no assunto, porque vieram perguntas difíceis que parecem contraditórias, etc. Então isso, a pessoa que um bom aluno faz o mestre dele melhorar cada vez mais. Melhorar cada vez mais. Vehine alimud nikra milchama, que Moshe Amru. Por outro lado está escrito que o estudo é chamado de guerra. Estudar, por um lado, é chamado de guerra. Por quê? Sim, está escrito na Gemara de Sanedrin, Kuf Yodalev 7:11. Não. Por quê? Vamos ver. Isso é outra coisa, com certeza. Milchamta shel Torah. Está escrito lá a guerra da Torá, porque estão duas pessoas fazendo havruta, estudando um com o outro, parece uma guerra. Cada um quer provar que ele entendeu certo e o outro talvez entendeu errado. Óbvio que se não tem discussão, não tem, mas algumas vezes tem. Cada um interpreta de uma forma. Então, na hora que estão estudando, parece uma guerra. Uma guerra contra a ignorância. Com certeza. Então, se é assim, os alunos também são chamados de guerreiros. O que Moshe Amru Chamim Zichronon Libracha, como nós sábios falaram, Gemara de Kiddushin, que já estudou da Flama e da Mudbet, Lo Evoshu, que Dabru et Oivim Bashar. Não vão se envergonhar, que vão falar os inimigos nos portões. Afilo Avu Beno Arav et Talmido, Nassim Oivim Zayedzet. Está na Gemara de Kiddushin. Até o pai e seu filho, quando estão estudando Torá, ou o aluno e o mestre dele, parece que eles são inimigos na hora que estão estudando. Veinam Zazim Mishar, mas eles não saem dali até terminar o estudo, eles, com certeza, eles ficam muito bem, ficam unidos. Fala o Rav Chaim Volozhin, que era um Rosh Yeshiva, ele sabia muito bem disso. Ele tinha muitos alunos, ele fala assim, é proibido o aluno receber as palavras do mestre dele se ele tem perguntas. É óbvio que não estamos falando de perguntas de fé, etc., que a pessoa também pode perguntar, entendeu? Mas isso, quando são coisas de fé, a pessoa tem que sempre ter a sua base sólida. Pode perguntar, mas até onde eu não sei, com certeza eu sei qual é a verdade, que lado está a verdade, então
então está tudo bem, isso não vai me afetar. Mas a gente está falando agora de perguntas de Gemara, perguntas no estudo, perguntas de Halachá, perguntas de lógica da Gemara. A pessoa tem, se está difícil para ela entender a lógica, ela tem sim que perguntar. Não tem que falar, não, estou com vergonha, coitado do meu mestre aqui, eu vou fazer pergunta difícil para ele, coitado. Não é assim que funciona. Tem que fazer perguntas para ele poder tirar suas dúvidas e, como a gente falou, vai melhorar aqui o estudo. Quando abaixar no Lamed, não abaixar no Lamed, é verdade. Às vezes acontece o contrário, né? O professor não inibe o aluno de fazer perguntas. Mas acontece. Fala, não, deixa eu terminar aqui, que está... Verifamir e a emet e matalmida, às vezes o aluno tem razão. Não é sempre que o mestre tem razão, às vezes o aluno entendeu melhor o assunto. O que mostra um exemplo disso é que às vezes um pedaço de madeira pequeno incendeia uma árvore grande. Isso que está escrito porque a avó conclui o Rav Chaim Volozhin, sua casa tem que ser uma casa de sábios, de reuniões de sábios. E se junte nos pés, no pó dos pés deles. Milashon, vai haver que Shimoah, explica o Rav Chaim, vai tabek no Lashon, vai haver que Shimoah, e haver no Bereshit, também é uma linguagem de lutar. Que Yaakov lutou com o anjo, vai haver que Shimoah, está escrito em Bereshit. O que você falou de juntar os pés? Não, literalmente, como a gente viu, como o Celso traduziu, você tem que ficar grudado na poeira dos pés dos sábios, assim está escrito. Mas por outro lado, Leitabek pode ser uma linguagem de luta também. Sim? Então, o que ele falou? Tem algo de lutar com os sábios, ou seja, isso que ele está falando, discutir, perguntar. Ele chama isso aqui uma guerra de mitzvah, fazer isso. O que é guerra de mitzvah? Estudar a Torá com perguntas e perguntar, não levar para casa a pergunta, perguntar mesmo. Assim a gente também, em relação aos nossos sábios sagrados que estão na terra, Minishmatam bishmei marom, sua alma está no céu. A mechabrim afulsamim, os grandes sábios que a gente estuda, vesifrehem itanu, acho que os livros deles estão com a gente. Ou seja, a gente está estudando agora o Rashi, está estudando agora Rishonim, está estudando Achronim, está estudando o livro do Rav Chaim Volozhin, o próprio Rav que escreveu isso aqui. Então ele falou, a gente tem direito de discutir, de debater o que eles estão falando. Através que a gente tem esses livros nas nossas casas são casas de sábios, sábios estão frequentando. O que é sábios estão frequentando? Tem aqui na nossa casa tem um romance com Rashi, na nossa casa tem outros livros com comentários. Tem que abrir o livro, né, para ele frequentar. É verdade, é. A gente tem permissão de debater as perguntas que eles fizeram e tentar responder de outra forma. Não deixar passar. A gente tem a obrigação de amar a verdade. Mas a pessoa tem que ter muito cuidado de não falar com orgulho, de uma forma meio soberba. Vegode levar com grandeza de coração, essa linguagem assim de orgulhoso. Porque ele conseguiu discutir, achar uma outra resposta melhor, etc. Vedamek gadol que era bom, então ele vai passar pela cabeça dele que ele é tão grande quanto o mestre dele. Ou que Mechaber Sefer Asher uma sigala, ou talvez ele se ache assim tão importante quanto aquele autor desse livro, que ele está agora tendo uma observação sobre ele, um livro antigo, etc. Tem que saber que a verdade é que pode ser que ele não está entendendo o que essa pessoa não, que ele sabe o que quis passar ao escrever. A pessoa sempre tem que ser humilde na hora de falar sobre isso. Falar sobre algo de alguém que escreveu algum livro, algum comentário, alguma pessoa que é famosa que foi um tzadik, um sábio do nosso povo. Que por um lado tem a obrigação de debater, por outro lado tem que ter o máximo de respeito. Beomro, Imenikedai, Artorai, a pessoa sempre tem que falar, eu não mereço discutir mais a Torá, a gente precisa estudar ela, tem que saber a verdade. Vezel Shamru, Evemitavek, Kaniskalem, isso está escrito no Pirkei Avot, você tem que lutar nos pés dos sábios. O que é lutar nos pés dos sábios?
por um lado, lutar, tentar entender, e debater, e discutir, criticar o que está escrito e tentar entender, fazer perguntas também. Por outro lado, nos pés dos sábios, né? Não tem que saber o nosso lugar, é óbvio que a gente não se compara, não tem que passar pela nossa cabeça que a gente está no nível deles. Arbitnai beafar aglehem. Então é isso que ele está concluindo o Reb Chaim Volozhin. Tem que sempre lembrar no pó dos pés deles. Você tem que discutir, mas você tem que estar sempre nos pés deles. Ratzalomar ba'anavá, ter a humildade, ve'achana'á, ve'ladun lifnehem bakalka. Você tem que saber onde você está, o nível que você está, o nível deles. Saber o seu lugar. O seu lugar. Mas fora isso, pode perguntar, pode discutir, pode acrescentar, dar observação. Então isso que o Reb Chaim Volozhin explica sobre essa primeira parte da Mishnah. Seja a sua casa uma casa de sábios, quer dizer, tenha livros, estude os livros, e lute, pergunte, bafar aglehem, mas com humildade. Bonito. Agora, a palavra é a seguinte: